noite, tudo bem? Que bom ter você aqui. Parabéns por ter escolhido esse momento para estar conosco aqui na live do Celebrando Restauração CR. Pode começar a compartilhar, por favor, para os seus contatos, para os seus conhecidos e amigos, para que eles estejam também conosco aqui. O meu nome é Mário, eu sou um filho amado de Deus em lutas. Uma das minhas áreas de luta é a ira, mas o Senhor Jesus tem me concedido vitórias sobre essa área de luta. O CR é uma caminhada de 12 passos, é uma jornada de 12 passos de restauração, onde nós cremos que Jesus Cristo é o nosso restaurador. E eu quero rever com vocês os 2 primeiros passos do Celebrando. O primeiro passo diz o seguinte: eu admito que tenho áreas de luta em minha vida e que eu sou incapaz de vencê-las por mim mesmo. É o momento quando eu digo, eu tenho um problema, eu admito. É quando eu saio da negação. E para mim isso foi muito importante, dizer, eu tenho um problema, ou eu tenho alguns problemas, e que eu sou incapaz de controlar, de vencer, de resolver por mim mesmo. Sair da negação é fundamental para iniciar o processo de restauração. O segundo passo do Celebrando, importantíssimo, diz o seguinte: eu reconheço que somente Jesus Cristo pode me trazer vida plena. Eu reconheço que há um Deus que se importa comigo e tem o poder de me restaurar. Jesus Cristo falou: eu vim para que você tenha vida, para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, lá em João 10:10. E quando eu entendi isso, quando eu reconheci que somente Deus podia dar jeito nas minhas lutas, nas minhas áreas onde eu não conseguia resolver, fez toda a diferença. Continue aí conosco, abra teu coração para o que Deus tem para falar nessa noite na tua vida. Deus abençoe. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar com vocês aqui no CR, tendo esse tempo para compartilhar a palavra de Deus, para estar caminhando nesse espaço junto com vocês. E o Celebrando a Restauração é um lugar incrível de refúgio, de esperança, onde a palavra de Deus tem confortado muitos corações e feito a diferença. E eu creio que a gente não está no encontrão, não está todo mundo junto, mas o Espírito de Deus está nesse lugar, está em cada casa. Eu tenho certeza que esse momento Deus está falando contigo, já deve estar falando contigo através das coisas que já têm acontecido. E é uma alegria poder compartilhar esse tempo contigo, é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. E a gente vai falar sobre um Deus que é maior que a nossa luta, um Deus verdadeiro, um poder superior que restaura, um poder superior que transforma vidas, e eu creio nesse poder superior, e eu tenho certeza que você que está no CR, você que está nessa caminhada, está em busca de restauração em muitas áreas da sua vida, igual Deus restaurou a minha vida, ainda restaura. E eu esqueci de me apresentar, eu vou falar, como a gente fala no CR, eu sou Felipe, eu sou filho amado do Pai, em luta e vitória contra a procrastinação, contra a crítica, contra a gula, e a gente está caminhando, a gente está lutando, buscando a Deus e buscando essa vitória. E eu quero falar contigo essa noite sobre esse Deus que é maior que a nossa luta, sobre esse Deus que nos ajuda a caminhar, nos ajuda a entender aquilo que a gente viveu no passado e nos mostra um caminho. E acima de tudo, não é só um caminho, é um caminho de vitória. Eu creio que vocês que estão no CR, eu que já passei pelo CR, muitas vezes a gente já se decepcionou em querer vencer coisas pelo nosso braço, pela nossa força, e fazer da nossa maneira as coisas e na disciplina, e não conseguiu vencer vícios, não conseguiu superar traumas. Mas eu creio que com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e acima de tudo com a palavra de Deus
queimando no nosso coração, com esse poder superior, com as verdades de Deus, a gente é capaz de vencer qualquer área de fraqueza, a gente é capaz de lutar e criar barreiras para essa área de fraqueza com a força de Deus. Por isso eu quero falar sobre esse Deus maior que a nossa luta. Eu queria convidar você a abaixar sua cabeça, a gente fazer uma oração, convidar o Espírito Santo de Deus para estar aqui nesse momento, para estar aqui sondando o nosso coração. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que a gente tem, Pai, de estar na casa de cada um agora, pela oportunidade que a gente tem, Deus, de levar a sua palavra, a sua mensagem, Deus. Que o Senhor possa abençoar, Pai, esses pontos que a gente vai falar, que o Seu Espírito Santo de Deus, o Seu Espírito Santo possa estar sondando o nosso coração, Pai, e que a gente possa entender, Pai, que o Senhor, Pai, é quem dá a vitória. A gente do Senhor no nosso coração, Pai, já é um grande passo, é o maior de todos os passos para a gente vencer nossas áreas de fraqueza, nossas áreas de luta. É que eu te peço, Pai, que o Senhor esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. E existe realmente esse poder real. Eu queria que você entendesse que o relacionamento com Deus é o início da vitória na sua vida. Não tem como a gente não dividir entre antes de Deus e depois de Deus. Não tem como não dividir a sua vida. E isso é um princípio que você precisa ter claro no seu coração. Que você precisa entender que na sua vida você precisa ter o momento antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, você lutava pelas suas próprias forças, você lutava na disciplina. Depois de Jesus, que é esse poder real, você é dependente do Pai. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você é que existe um Deus real. Você precisa entender que se você tem lutas, você tem áreas de fraqueza, existe um Deus, um poder superior que quer te ajudar nessas áreas de fraqueza. O próprio Jesus Cristo, ele passa por esse mundo e ele fala que nesse mundo ele teve aflições, e que a gente teria aflições, mas ele venceu o mundo, por isso a gente também pode vencer. E a palavra de Deus em João 17,3 fala assim, ó: esta é a vida eterna, que te conheçam o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então você precisa entender, a gente precisa entender. A gente que está no CR, a gente que está passando por um processo de restauração, e a nossa vida é um processo de restauração. Depois que a gente aceita Jesus Cristo, a gente vai começar a fazer um check-up na nossa vida e vai arrumando aos poucos. Claro que o CR a gente coloca tudo lá na mesa, e se você está no grupo de passos, você está fazendo realmente um check-up, entender o poder real, acho que é o passo 2 dessa caminhada, e você vai olhar para a sua vida e você vai começar a lutar contra essas áreas de fraqueza, identificar essas áreas de fraqueza. Mas você precisa entender que esse Deus real, ele está contigo, e a nossa vida vai ser permanentemente uma luta diária para crescer e se parecer cada vez mais com Deus. Então, existe um Deus real. Esse é um passo fundamental no processo de restauração. Você precisa entender que não serão pelas suas forças, não serão pela sua disciplina, mas sim pelo poder superior de Cristo Jesus. Se você ainda não tem essa decisão, se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você precisa entender isso, que Ele é o único e verdadeiro Deus, que Jesus Cristo era o próprio Deus e Ele morreu numa cruz para você. Ele venceu a morte. A gente celebrou agora há poucos dias a Páscoa, que é a vitória da cruz sobre a morte. Qual que é o maior medo do ser humano? É a morte. Esse é o maior medo do ser humano, eu quero te falar. Jesus venceu a morte, Ele pode te ajudar a vencer a qualquer um dos seus desafios. A palavra de Deus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Só que relacionamento com Deus, você precisa de esforço, você precisa querer, você precisa buscar Deus. Eu falo que, até no Com Deus eu falo isso, que relacionamento com Deus é diferente de miojo. Miojo você faz em 3 minutos, você joga ali, não precisa fazer nada e puf, tá pronto. Relacionamento com Deus, você dá o primeiro passo de entender que existe um Deus real, entregar a sua vida para Jesus, para ser o seu Senhor e Salvador, mas para você sentir Ele cada vez mais e entender a vontade dEle para a sua vida e você se encher dEle, para você ter força para vencer suas batalhas, você precisa se esforçar. É no dia a dia, buscando a Ele. Só que Deus é tão bom que Ele fala assim, ó: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Esse versículo é confortador, porque ele nos mostra que o ser humano realmente é fraco. A gente está vivendo uma pandemia aí que mostrou quão sensível é a vida do ser humano. Basta um vírusinho que a gente nem consegue viver e gerou toda essa parada no mundo. E Deus está falando aqui, eu sei da fraqueza de cada um de vocês, eu sei da área de dificuldade, eu sei talvez do vício, eu sei das áreas que você tem lutado, mas eu quero que você entenda que se você sabe que existe um Deus real, se você sabe que eu sou verdadeiro na sua vida, se você sabe o que eu fiz por você numa cruz, a minha graça é suficiente para você e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso é confortador, saber que mesmo na nossa fraqueza o poder de Deus entra. Quando você entende isso, as lutas e as batalhas, elas não cessam, elas continuam, mas fica muito mais fácil de lutar. Você tem muita mais força para lutar, porque você sabe que não é a sua força, mas sim a força de Deus. E continuando nisso, eu quero te falar que Ele nos ajuda com a mudança. O maior interessado que você cresça, primeiramente é você, mas Deus está muito interessado que você seja uma pessoa melhor, que você seja uma pessoa segundo a imagem e semelhança dele e que você cresça com ele, porque quando você cresce com ele, os seus relacionamentos são melhores, você leva a palavra de Deus para outras pessoas e ele quer te falar que ele te ajuda com a mudança. Gente, se você pegar a palavra de Deus é repleta de histórias de homens que foram dependentes de Deus. Os grandes feitos de homens são dependência de Deus. Você vê Moisés abrindo o Mar Vermelho, você vê Davi lutando contra Golias, você vê o próprio José liderando uma nação. Isso não é capacidade humana, claro que sim, eles tinham sabedoria, eles tinham discernimento, tinham um equilíbrio emocional, mas você acha que Davi não teve medo na frente do gigante? Ele pode ter sentido medo, mas ele sabia que Deus estava com ele. Moisés, quando chega no mar, o exército de Faraó atrás, e ele com aquele povo, mas quem mandou o povo sair da terra do Egito? Foi Deus. Moisés chegou lá e ele sabia que Deus estava com ele. Moisés sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo é porque Deus estava com ele. E Deus nos ajuda na mudança. Deus está muito interessado em te fazer uma pessoa melhor. Você precisa entender isso. Isso precisa estar no seu coração. Deus te ama e te aceita da maneira que você chega na casa de Deus, na igreja, no CR, no online. Talvez hoje seja o dia que você vai entregar o seu coração para Jesus, que você vai entender o que a palavra de Deus fala, vai entender o que é a salvação. Isso é só um início. Deus te aceita do jeito que você é. Ele me aceitou com os problemas que eu tinha, com os vícios que eu tinha, com as falhas de caráter que eu tinha, que ainda luto. Deus nos aceita da maneira que somos, mas Ele quer nos ajudar com a mudança. Ele quer que nós sejamos pessoas melhores. E Ele é o poder superior. Não por nós, mas pela força do Pai, nós seremos cada vez mais parecidos com Ele. Paulo fala, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo Jesus. Lembra, relacionamento com Deus tem que querer. Ele está aqui para nos ajudar, Ele está aqui para dar a mão. Ele estava com Moisés, Ele estava com José, Ele estava com Davi, Ele estava com Elias, estava com Paulo, esses homens de Deus incríveis, gente que passaram por dificuldade. O próprio Paulo fala que tem um espinho na carne, área de fraqueza. Ele estava buscando celebrar a restauração dele nessa área de fraqueza, mas ele sabia que aquele espinho na carne, aquela fraqueza dele, a graça de Deus estava lá. Eu quero te falar que você consegue, nós conseguimos vencer as nossas áreas de fraqueza pela força de Deus. E por quê? Porque o nosso Deus está querendo nos ajudar. A palavra de Deus fala assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos,
a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em sanidade provenientes da verdade. Deus está falando aqui, vocês estão sendo ensinados a deixar esse velho homem para trás. A deixar esse velho homem para trás. A se revestir do velho homem, essa nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Revista-se desse novo homem, semelhante a Deus, a justiça e a santidade. Eu estou contigo. Abandona, eis que tudo se fez novo. É isso que Deus quer, que a gente abandone esse velho homem. Ele vai nos ajudar nessa mudança. Ele fala para a gente renovar nossa mente, serem renovados no modo de pensar. Romanos 12:2 fala para a gente renovar a mente, a transformação através da renovação da mente. Aquilo que ficou para trás, gente, se você chegou a Jesus Cristo, Ele apaga. E eu quero te falar, Felipe, Ele não apaga no meu coração. Eu lembro, eu sei daquilo que eu vivi. Sim, eu sei, eu também sei daquilo que eu passei. Só que Deus faz algo incrível na nossa vida. Ele dá um novo significado para os problemas que a gente passou e para as dores que a gente passou. Ele ressignifica as dores. Você, num determinado momento do CR, se você está fazendo um grupo de passos, se você está levando realmente a sério o CR, você vai ser confrontado a escrever a sua história. Você vai ser confrontado a falar de coisas que foram felizes na sua vida, mas também de coisas que foram dolorosas na sua vida. Talvez de coisas que geraram aquilo que você é hoje. Mas quando Deus está na nossa vida, esse velho homem fica para trás e existe um novo homem. Mas quando você olha para aquela história, isso aconteceu comigo e aconteceu com muitas pessoas, você olha para traumas que você passou e você vê um novo significado. Talvez você ache que Deus não estava contigo, não estava cuidando de você. E por que Deus permitiu? Talvez Deus permitiu passar por coisas na sua vida, porque hoje você vai ajudar pessoas. Talvez Deus permitiu pessoas te magoar, para você praticar o perdão na vida dessas pessoas. Coisas ruins acontecem com todos nós. Aconteceu até com Jesus Cristo. Mas tudo tem um significado, basta a maneira que você está olhando. A morte na cruz, para Jesus, um pouco antes do Getsemane, era algo pesado, era algo duro. Era algo que ele chegou a pedir ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim. Significado de morte. Talvez naquele momento os olhos deles estavam pensando na dor, mas ele sabia do plano do Pai, por isso que ele falou: mas seja feita a sua vontade. Era através da cruz que a gente teria liberdade. Olhe de novo para os seus problemas e veja o que Deus quer falar contigo. Olhe de novo para os seus traumas e entenda a ressignificar aquilo de ruim que você passou. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Que significado que Deus está dando para você? Agora com os olhos da fé. Agora com os olhos de Deus. Que lições que você está tirando daquilo que você passou? Nunca se esqueça. Ele nos ajuda com a mudança. Ele quer nos dar um novo significado para a nossa vida. José estava sendo preparado lá na prisão. Moisés foi preparado lá na corte de Faraó. Davi, lá com as ovelhas dele, lutando contra urso, contra leão, ele estava sendo preparado para ser rei. A gente passa por dificuldade, porque talvez Deus quer preparar a gente, cada um de nós, para coisas maiores. E eu queria falar para você, para terminar, crie expectativa em Deus. Felipe, se eu criar expectativa eu vou me frustrar. Não, se você criar expectativa em pessoas, você vai se frustrar. Se você criar expectativa em trabalhos, você vai se frustrar. Se você criar expectativa em finanças, você pode se frustrar. Mas se você criar expectativa em Deus, você não se frustra. Se você pegar aquela palavra de Deus e crer nas promessas que Ele deu, obedecer aos seus mandamentos e colocar a sua fé num Deus que não pode falhar, você não vai se frustrar. Você não vai se frustrar. O não consigo vira consigo. O não posso vira eu posso.
Um abandonado vira filho de Deus. Um órfão vira filho. Cria expectativa em Deus. Quantas pessoas que a gente vê, gente, que não tinha história nenhuma, que não tinha perspectiva de vida nenhuma, e que Deus resgata de um lamaçal de pecado, de uma vida toda torta, e dá uma nova história. Foi assim comigo, gente. A vida do pecado é sem perspectiva, sem expectativa. Mas a vida com Deus é incrível. A vida com Deus é incrível. A palavra de Deus em Filipenses 1,6 fala assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus já começou uma boa obra na sua vida. Você é especial para Ele. Ele já começou a trabalhar. Deixa Ele trabalhar no seu coração. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele ser Deus. Deixa Ele fazer. Cria expectativa em Deus. Cria expectativa que você pode ser uma pessoa melhor. Cria expectativa que você pode fazer grandes coisas para Deus. Eu me arrisco a falar que criar expectativa é ter fé na palavra de Deus. Quando você cria expectativa em cima da palavra de Deus, naquilo que Ele promete, e você obedecendo aquilo que Ele fala, e você vê tudo que Ele já fez com aqueles homens, você tem fé que aquilo que pode acontecer na sua vida. Você tem fé que Deus pode mudar a sua história, como mudou de tantos. É saber que Ele pode operar na sua vida. É saber que você tem um Deus acima de todo nome. Olha, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a dificuldade que você vive. Claro que a gente está vivendo uma dificuldade coletiva, mas parece que às vezes a gente esquece de tudo que aconteceu, né? Que aconteceu na nossa vida porque a gente está nessa pandemia, só isso, só noticiário. Mas os problemas emocionais continuam, os traumas continuam. Por isso que o CR está continuando e a palavra de Deus não para. Eu não sei realmente qual é o seu problema, mas eu quero te falar que Deus pode suprir cada problema seu. Que esse Deus vivo, esse Deus incrível pode mudar a nossa história, pode mudar a minha. A palavra de Deus tem um versículo incrível que fala assim, o próprio Jesus fala: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Eu quero te falar que existe um Deus maior que a sua luta. Há um Deus maior e tudo é possível àquele que crê. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Este é o primeiro passo. Queria te convidar aí, se você não fez essa oração, que você abaixar sua cabeça agora. Que você abaixar sua cabeça agora e falar: Senhor Jesus, eu creio, Pai. Eu creio que Tu és o único e verdadeiro Deus. Eu creio, Pai, que o Senhor é o poder soberano, Pai. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, Pai. Primeiro para ser Seu filho, Deus. Que eu quero ser salvo contigo, Pai. Eu entendo que o Senhor fez a cruz por mim. Mas também, Pai, porque o Senhor restaure a minha vida aqui nessa terra. O Senhor promete vida abundante, Pai. O Senhor promete vida abundante, Deus. Então eu entrego meu coração a Ti, Pai. Eu creio que cada dificuldade que eu estou vivendo, Deus, que cada problema que eu estou vivendo, Pai, tem um significado, Deus. E eu entrego em Tuas mãos, Senhor. Eu entrego as minhas fraquezas para que a Sua graça seja maior na minha vida, Deus. Eu entrego os meus problemas, os meus vícios, Pai, para que a Sua graça seja maior na minha vida, Deus. Deus, eu tenho expectativa em Ti, Pai. Eu tenho fé, Pai, que o Senhor pode fazer o mesmo que o Senhor fez antigamente, Pai. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será, Deus. Cuida da minha vida, Pai. Cuida da minha história, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Que você possa sempre guardar no seu coração essa verdade. Que o seu Deus é maior que a sua luta. Que o nosso Deus é maior que a nossa luta. Que você possa estar firme nessa caminhada, meu irmão. A gente está
tá num momento diferente, mas que você possa acompanhar as programações da igreja no online, os cultos, o CR, que o encontrão vai estar sempre acontecendo na terça-feira online. A gente está tendo culto quarta, domingo. Não desconecte, não desconecte. O seu Deus é maior que essa pandemia, o seu Deus é maior que esse tempo que a gente está passando. Deus quer mover algo no seu coração. Creia que Ele está fazendo grandes coisas. Amém? Tamo junto, Deus abençoe. É uma alegria estar contigo. Boa noite.